Ai, leque. Bora para mais um aí, galera. Estamos começando mais um episódio do Mundo Eu. Esse que é teu podcast de amigo para amigo. Corta pra isso aqui, Biel. Vamos lá. Pai, deixa eu pedir um negócio importante para vocês. Estamos no começo, né? Então aproveita aí, curte esse episódio que ajuda pra caramba a gente. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios, tá? Aproveita que já tá fazendo tudo isso aí. Aqui na descrição a gente vai deixar links das nossas redes sociais também. Segue a gente por lá, porque sempre tem alguma coisinha nova, né? Uns cortezinhos, então não deixe de perder. Brincadeira, não. Fica por dentro de tudo, beleza? E ajuda a gente. E hoje a gente vai falar do que especificamente? Antes disso, na real, galera, seguinte. Perdoem o Alisson, porque ele é um cara muito mal educado. Este aqui é o Alisson, eu sou o Marcelo. Se vocês são novos aqui no canal, porra, velho. Tá bom, cara. Corta, Biel. Começa. Tô zoando. Não, mas é isso mesmo, galera. Tem episódio de apresentação. A gente vai deixar num cardzinho agora. Vamos deixar no final? Vamos deixar no finalzinho um cardzinho para apresentação se você é novo aqui no canal, beleza? Tem uma apresentação que fala um pouco mais sobre o propósito aqui do episódio, do podcast como um todo. Quem nós somos. Mela cueca do caralho. Vai lá, você vai gostar. E aproveita que se curtir também já compartilha com o brother, porque esse é um podcast amigo para amigo, não? Boa. Biel, seguinte, meu irmão. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é relamentos. Relacionamento familiar com foco no relacionamento pai com o filho. Calma lá ele. Vai com calma. Caralho, que errado isso. Muito errado, incesto. A gente não. Não, o foco aqui, gente, relacionamentos com o pai. Fechou? Pra facilitar, acho que é isso aí que a gente já falou hoje, né? Boa. Boa. Acho que a gente podia começar esse episódio oferecendo esse episódio pro seu pai. Eita. Porque, pra quem não sabe, provavelmente ninguém sabe, mas há quanto tempo? 4 anos, né? Vai pra 4 anos. Caramba. Há 4 anos o pai do Alisson faleceu e acho que é legal a gente fazer essa homenagem pra ele aí. Seria um projeto que com certeza ele ia gostar. Ia, com certeza. Ia falar, ele falar o que ele sempre fala pra tudo. Moleques. Boa, mas assim, sem clima pesado nem nada, acho que isso a aí. ideia é ser saudosista no bom sentido, a nostalgia pelo lado positivo da parada. Então vamos lá. É isso aí. Começa falando aí, meu bom. Meu papo. Cara, acho que pra começar falando de relacionamento familiar, acho que a gente acaba não conhecendo a audiência, né, e vice-versa. E a audiência acaba não conhecendo a gente tão a fundo. Então acho que é importante pelo menos dar um contexto, né? Mas eu sou filho numa família tradicional, não tradicional brasileira. Mas uma família tradicional, pai, mãe, tem um irmão que é um pouquinho mais velho, 1 ano e 8 meses mais velho. E meu relacionamento com meu pai, cara, sempre foi uma coisa muito, muito boa, né? Eu sentia bastante falta do meu pai na infância, porque meu pai era motorista rodoviário, então, tipo, sempre na estrada, ônibus de turismo e tudo mais. E eu acabava não tendo, tipo, a presença dele tão forte, tipo, diária, né? Uhum. Mas ele sempre se fez presente de alguma maneira, né? Então, cara, meu pai, a verdade é que meu pai sempre foi muito aquela ideia de pai herói, tipo, eu acho que ele sempre quis ser pai e ele deixava isso claro, assim, no dia a dia da gente, né? O que mais que eu posso dizer para dar esse contexto? E aí quando a gente virou adolescente e tudo mais, tipo, meu pai tem uma marca muito, muito, muito forte em mim e no meu irmão, que é gostar de carro antigo, cara. Então a gente, tipo, é aficionado por carro antigo. Meu irmão até mais do que eu, hoje em dia, né? Mas quem começou com isso, desculpa lá, fui eu, tá? Então, cara,
eu acho que em geral é isso. E aí meu pai faleceu em 2020, né, agora. Depois, não, ele faleceu durante o primeiro ano de pandemia, não de Covid, né, ele teve um AVC. E deixou a gente aí, né, e de lá pra cá eu tenho refletido muito, né, tem alguns episódios, assim, que são bem caricatos em relação à falta que meu pai faz. Um desses episódios, pra você ter uma ideia, eu troquei de celular, não fiz backup, tipo, acabei esquecendo de fazer backup. E eu ficava, de vez em quando eu sentia falta do meu pai, eu ia numa conversa que a gente tinha, e aí eu escutava o áudio dele, assim. Cara, eu troquei de celular, não salvei essa conversa, né? Não tinha feito o backup direito do celular e perdi, cara, isso. Foda. Porque era um... Cara, era um alento, assim, né? Ou, a gente brinca que depois que morre todo mundo vira santo, né? Tipo, eu tinha minhas questões com meu pai também. Especialmente depois que você vira adulto. Mas, cara, é um pouco disso. Tipo, eu só lembro dele, eu nem lembro direito das coisas ruins. Tipo, só lembro das coisas boas, né? E eu fico feliz por isso, né? E se eu continuar falando, eu vou falar tudo aqui. Não vai ter mais pauta para episódio. Mas a última coisa que eu queria falar antes da gente escutar mais sobre você e tudo mais, e aí a gente já começar a desenvolver mais, é que eu sou tão parecido. Eu tenho medo de parecer demais com meu pai. Acho que eu já te falei isso algumas vezes. Uhum. E eu me pareço muito com ele, cara. Eu me pareço muito fisicamente com ele. E eu me pareço muito também. A minha personalidade lembra bastante a dele. Ele era muito mais explosivo do que eu sou. Mas eu vejo ele no espelho todo dia. Isso me assusta um pouco. Porque eu quero parecer só com as coisas boas, assim. E eu me esforço para isso, né? E acho que é um pouco disso, assim. Mas tenho o maior orgulho de quem foi meu pai, o maior orgulho da minha criação. Não é um episódio sobre mãe, mas os dois. Eu considero que os dois fizeram um trabalho incrível, assim. Acho que é isso. Boa. Beleza. Fala aqui comigo aqui, ó. E olha pra aquela câmera ali da frente. Só vem, né, do pai. Meu filho vai ter... O quê? Alisson Santo. Nossa. Eu tava cantando aqui. Só pra dar uma quebrada, mas... Massa. Velho, acho que a primeira coisa que eu preciso falar sobre meu pai é que ele me conhece desde que eu nasci. E... Nossa. E tipo... O assunto do meu pai sempre foi bem complexo pra mim. Porque o meu pai sempre trabalhou demais. Demais mesmo. Saía muitas vezes antes de eu vê-lo. E voltava bem tarde, assim, tipo umas 8h30. Ele sempre trabalhou com vendas e visitando uma série de empresas nos mais variados lugares. Cara, o trânsito caótico de São Paulo sempre fez com que ele chegasse tarde e chega tarde até hoje. Eu tenho algumas memórias da minha infância. Na verdade, são poucas memórias do meu pai na infância. Uma coisa que eu lembro muito é até uma coisa que eu falo para minha filha. Para quem não sabe, eu sou pai também. Tem uma princesinha de 4 anos. Filha, quando você estiver assistindo isso, o pai te ama. Te ama. E ele sempre dava boa noite pra gente, tipo, do mesmo jeito, assim, sabe? Falando boa noite, durma bem, ou durma com os anjinhos, etc. Então, é uma recordação que eu tenho, que não durou por muitos anos, assim. Porque meu pai estava sempre muito focado em ser pai do jeito que ele aprendeu a ser, que era, assim, o pai provedor. O meu jeito de demonstrar é trazer comida para casa, basicamente. Pagar, tipo, uma escola, essas coisas. Não deixar faltar nada na casa. E o tema de paternidade para mim sempre foi bem osso, assim. E até acho que os meus 12, 13 anos, assim, eu não conseguia falar sobre o meu pai, que eu começava a chorar. E eu nunca nem soube o porquê. Eu sei que o assunto não é esse hoje, né? Mas, gente, façam terapia. Vão lidar com os demônios que vocês têm aí dentro, com as dores, porque é sensacional.
Acho que até, só me insistindo um pouco mais nesse tema, cara, a terapia é uma porta para um universo do desconforto. Você vai lidar com muitas coisas que talvez você, naquele determinado momento, não esteja pronto, mas é sensacional. Tipo, você... Assim, é um portal para o autoconhecimento. É sensacional. Mas voltando no meu pai, assim... Nosso relacionamento nunca foi de brother. Inclusive, eu cresci ouvindo frases meio complexas, assim, problemáticas, de tipo... De repente, quando eu passava um pouco no tom do humor, etc., ou falava alguma besteira que ele não gostava, eles soltavam, eu não sou seus amiguinhos, e etc. O Alisson tá de prova que o meu pai não era um cara que confiava muito em mim, e quando a gente ia sair de rolê, ele pedia pro Alisson cuidar de mim. Mas ele tinha motivos. Ele tinha razão. Você deu alguns motivos pra ele, não é mesmo? Não nego, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Então, tipo... Oportuno, né? A gente sempre brigou bastante, eu sempre bati muito de frente com meu pai, até por alguns motivos meio complexos de dizer, que ele é um cara grosseiro, assim, sabe? Sempre foi, cara, vai morrer sendo esse cara grosseiro, porque acho que é o que ele recebeu do pai dele, que provavelmente recebeu do pai dele, etc. Então, acho que eles trabalharam e fizeram com certeza o melhor que eles puderam fazer. Com as ferramentas que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham e, tipo, hoje a gente fala muito mais de sentimento, apesar do podcast ser sobre isso e ainda ter muitas pessoas que têm problema de lidar com essas coisas. Antigamente era bem pior. Não à toa a gente está fazendo um programa sobre isso, né? A gente fez um canal sobre isso. Então, meu pai sempre teve esse jeito dele e sempre me incomodou muito o jeito que ele falava com a minha mãe, o jeito que ele se comunicava comigo, assim, ele tem um jeito agressivo. Muito estourado. O tom do teu pai é um tom mais agressivo, né? É. De imposição das coisas e tal. E... Ele gosta das paradas do jeito dele, e se não for do jeito dele, tá errado. É tipo assim. Então, sempre foi bem complexo, assim, e acho que ele nunca aceitou e nunca lidou muito bem com o fato de eu enfrentá-lo de certa maneira, sabe? Em contrapartida, só pra não parecer que meu pai é um cara terrível, porque ele não é. Ele é um cara muito bom, de coração gigantesco. Melhor que o Marcelo, inclusive. Não, mas das poucas, só pra te interromper, das poucas não, né? Porque das muitas vezes que a gente conviveu, de relação familiar, de estar na tua casa, estar na praia com a galera, com a tua família e tudo mais. Cara, um cara super agradável, um cara super brincalhão, tipo, bem-humorado, né? Quinta série, Muito. né? Então, tipo, putz, ele é um cara incrível, assim. Ele é super, e assim, tem muitas coisas, tipo, mesmo ele estando vivo, o legado dele já acontece, né? Já vive. E tem muitas características dele que eu admiro muito e me sinto muito honrado, viu, pai? Eu tenho muito orgulho de você e de tudo que você fez por nós e faz por nós. Ele é um cara que nunca desistiu de nada. Nada. Ele botava na cabeça e ia atrás. Tanto que ele fala muitas vezes assim de tipo, se eu não tivesse metido louco e feito X ou Y coisa, a gente nunca ia ter tal negócio. Então, isso me inspira muito a ir além, né? A, tipo, tentar, igual você comentou lá, tipo, ter uma visão mais pra frente, pensar 2 passos adiante e tudo mais. Ele é um cara muito trabalhador, muito do bem. E, mano, é um cara que eu me inspiro pra caramba, especialmente, tipo, nas aspirações que ele tinha. Hoje em dia ele já tá mais velhinho, já tá mais de boa com isso, mas... Como é que a gente... Ninguém é de ferro, né? O homem tem que descansar um pouquinho, né? É isso. Boa. Mas me fala aí, quero fazer 2 perguntas. Qual que é a melhor memória que você tem do seu pai? Qual que é a pior? Caralho. Eu tenho boas memórias. Eu tenho muito melhores memórias do meu pai do que memórias ruins. Algumas são, sem dúvida, quando a gente tava mexendo nos carros, né? Então, o Rafa é um irmãozão meu. A gente se conhece mais ou menos. Eu conheci ele um pouquinho antes do Marcelo. E o Rafa vai ver esse episódio agora, ele vai lembrar. Então a gente tinha carro antigo, não sei o quê.
E aí eu tinha 17 anos quando ele falou, pô, tem uma Brasília aqui do vizinho vendendo, bora comprar? Bora comprar. Então aí ele se juntou, eu e meu irmão, a gente se juntou, merrequinha, assim, compramos o carro e a gente começou a reformar o carro, cara. Então foi engraçado que na época, comentei com a minha chefe, na época, ela fez um empréstimo, tipo, de boca, assim, comigo, ia descontando na folha. E a gente reformou aquele carro, cara, e aí... Pô, cara, 17 anos, 17, 18 anos, aquele carro era tudo pra mim, assim. E aí, tipo, você via que ele queria ajudar, que ele se sentia orgulhoso, assim, tipo... não sei se orgulhoso, mas, tipo, que era um momento de... um momento, tipo, nosso, assim, sabe? Ele não participava muito, mas ele sempre tava de olho, e aí quando ele chegava... E a gente chegava sempre como eu mencionava, vamos rebaixar o carro. Vamos colocar uma roda mais larga no carro. E aí era isso que eu falei, tipo, eu falei, Então, tipo, eu lembro disso muito, assim, de aprender muito com meu pai nesses momentos, né? Porque ele a gente sempre colocou a mão na massa e tudo mais. Cara, o resultado disso hoje é que, meu irmão tem um galpão onde ele guarda os carros, tem uma baita de uma oficina lá e é onde a gente sempre mexe nos carros, né? Inclusive, é mais ou menos os momentos que eu tenho com meu irmão são nesse lugar, né? Inclusive, foi nesse lugar que meu pai começou a ter o AVC, foi dentro de um carro antigo, então vou chegar nessa parte e tal, mas essa é uma lembrança muito boa que eu tenho do meu pai. Aí, da infância tem algumas memórias legais, assim, que eu lembro que como meu pai não estava sempre em casa, quando ele estava em casa, eu sempre dava um jeito de chamar mais a atenção dele. Então, sei lá, ele chegou, a gente já estava meio dormindo, eu ouvia que ele chegava, e aí, tipo, eu colocava uma perna pra fora da cama, da beliche, tá ligado? Só pra, tipo, ele vir e me ajeitar na cama. Tipo, a gente tava no carro, a gente... viagens, a gente viajava de carro bastante. E, puta, era muito legal. E aí, toda vez que tava chegando perto de casa, em algum lugar, eu fingia que tava dormindo pra ele me pegar. Eu lembro muito disso, assim. Eu não sei se toda criança faz isso. E em momentos ruins, cara, tipo, acho que mais na adolescência. Não, na adolescência não, mas na vida adulta já. Em que eu acho que meu pai teve uma dificuldade de meio que passar o bastão, sabe? De entender que eu sou adulto e senhor da minha vida. E a gente começou a não se bicar muito, assim. Especialmente também em relação. Ele mudou demais com a minha mãe, mais pro fim da vida dele. Por X motivos que não vem ao caso dizer, enfim. E, cara, aí a gente ficava muito, 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 muito mal, cara, e muito puto, assim, porque meu pai mudou demais, cara, mudou demais da água pro vinho, né? E a gente ficava muito triste, cara. Então essas memórias, assim, não são memórias muito legais de ter. Mas e você? Qual é a melhor e a pior memória do seu pai? Cara, acho que eu tenho duas excelentes memórias dele. Uma foi até há pouco tempo atrás e a outra foi já há bastante tempo. Uma foi quando a gente fez uma viagem saindo de São Paulo e, tipo, a gente foi até Foz do Iguaçu de carro. A gente foi parando em várias cidades, assim, sabe? E a gente foi pra Ilha do Mel. Cara, foi muito sensacional. Eu tinha 12 anos. E foi uma viagem muito louca, assim, que a gente fez. Eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu pai, obviamente. E, velho, hoje foi uma puta road trip, assim, animal. E eu tenho muita recordação dessa viagem. Foi muito legal, assim, tipo, por ter um momento em família e, tipo, como ele trabalhava muito, a gente não ficava tanto tempo com ele, essa viagem me marcou bastante, assim. Fora que os lugares que a gente visitou foram muito incríveis, né? Outra excelente memória, que é a recente, foi quando eu tinha 30 anos. Recente, já faz 4 anos também. Mas foi quando a gente tava morando no interior já, acho. 30 ou 32 agora, então. Deve ser 32. Nossa. E tava morando no interior, e aí, tipo, a gente fez um churrasco lá em casa, e aí ele ficou meio bêbado. E aí eu acho que ele acabou se soltando um pouco mais.
e eu vi pela primeira vez, com 32 anos, que meu pai tinha orgulho de mim. Por quem eu sou, e ele ficava assim, não, porque eu não aceitava que ele tinha coisas a me ensinar, e aí quando ele falava algumas coisas assim, me tirava, aí eu sabia que ele estava certo, mas eu não podia aceitar isso. Então... Você nunca me disse isso. Sério? Não. E ele falou isso lá num churrasco, que ele tinha orgulho de mim, que ele me amava, etc. Foi um momento bem, bem massa, assim. E aí, de memórias ruins, eu tenho duas. Uma engraçada e a outra nem um pouco. Vou começar pela engraçada. A engraçada, velho, a gente fez uma viagem pra praia. E aí, mano, meu pai tava extremamente estressado aquele dia. Mais que o comum. Mais do que o normal dele. E, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, mas, assim, alguém derrubou alguma coisa lá na garagem, sei lá. E ele falou assim, Marcelo, já puto, assim, né? Marcelo, pega isso daí. Eu falei assim, eu não foi eu que derrubei. Mano, aí simplesmente ele saiu correndo atrás de mim. Correndo atrás de mim, assim, no meio da rua, tá ligado? Da praia, tipo, porque ele queria me bater, tá ligado? Eu tinha, sei lá, uns 16 anos, não sei. Aí eu saí correndo, aí eu, mano, durante a corrida, e ele tava vindo, né? Eu falei assim, mano, esse filho da puta aqui, esse gordinho não vai me pegar nem a pau. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou diminuir aqui o ritmo e quando ele chegar perto eu vou sair. E aí eu fui diminuindo o ritmo assim, ele tava quase me alcançando, aí eu só me joguei assim pro lado. E aí ele passou, e como ele é gordinho, ele não conseguiu parar. Ele ficou assim, você tá fudido! Você tá fudido! E continuou, mas eu andando pra caralho, tá ligado? Foi muito engraçado. E aí, óbvio que depois eu cheguei contando isso pra família inteira e todo mundo rachou o bico, e aí ele voltou dando risada. Então foi bom, acho que liberou um pouco da endorfina ali e melhorou. E aí uma situação muito ruim, cara. Pouquíssimas pessoas sabem disso, desse episódio. A gente tava lá em Boituva. E lá em Boituva ele tem tipo assim, a casa tá aqui e aí tem um espacinho lá com a churrasqueira e tal, que fica um pouco mais pra baixo. E esse era um dia que, tipo, minha mãe queria sair com a minha tia lá, elas queriam ir pra cidade. E aí meu pai, ele tem a linguagem de amor dele são atos de serviço. Então, tipo, se você for lá ou ir na casa dele, ele vai querer sempre fazer o máximo que der pra te agradar. Então, tipo assim, ele não quer que você lave louça, ele não quer que você, tipo, varra, nem nada, sabe? Então, ele tava lavando louça e ele queria que minha mãe fizesse a mesma parada. E aí ele falou de um jeito muito grosseiro com ela. Falou assim, não, você não vai, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei muito puto. E tipo assim, mano, foda-se que você é casado com uma pessoa, você não é dona dela. E foi isso que eu senti. E aí, mano, parecia uma cena de uma novela mexicana. Eu fiz assim com a cortina. Ela não vai pra lugar nenhum. Sei o que. Aí, tipo, aí ele começou a discutir comigo e eu comecei a discutir com ele também. E não sei se ele tava meio bêbado, não sei o que, mas ele tava bem ignorante. E aí ele começou a, tipo, vir pra cima de mim e eu ir pra cima dele. E aí começou aquela situação, mano, aquele barraco em família. De, tipo, os meus tios segurando ele de um lado, aí um outro tio meu me segurando. E aí, mano, esse meu tio que me segurou, ele é tão ignorante quanto o meu pai. E aí ele teve... Não precisa nem falar o nome, eu sei que vamos manter em sigilo. E aí o filho da puta pegou no meu pescoço e me segurou assim, para com isso, não sei o que, não sei o que lá. E eu fiquei assim, mano, tira a mão de mim, me solta, me solta, me solta. E ele me apertando. Aí teve uma mão que, tipo assim, eu fiquei puto, eu peguei ele assim, ele é tiozão já. Né? Tipo, mano, e na hora da raiva, eu dei uma... Sei lá, velho, nem sei o nome, não sou lutador nem nada. Eu só virei ele no chão assim, sai caralho, bum! E aí ele foi pro chão. E aí meu pai, ele viu meio que de relance, ele achou que eu tinha, tipo, sei lá, batido no cara. E aí ele ficou louco. E veio pra cima lá, e meus tios segurando, não sei o que. Aí veio um outro tio meu, colocou a mão na minha cintura e falou assim, mano, vamos pra fora, vamos pra fora. Não sei o que. E a gente ficou mocota, assim, se falar depois disso. Foi, mano, muito ruim. Situação bosta. Puta situação merda. Eu nunca fui pras vias de fato com meu pai e espero que... Assim, hoje é muito mais difícil de acontecer, né? Acho que na época eu tinha uns 20 e pouco. Quando a gente tem 20 e poucos, a gente também é bem estouradinho. Acho que a gente é rei do mundo. E não que eu acho que eu estava errado, porque eu estava bem certo, mas... O como não foi legal também. Nem um pouco. Tipo, foi tudo errado. Foi tudo errado. Então, é uma situação que eu não guardo, eu não tenho mágoa desse episódio. Mas quando eu me lembro, eu me envergonho por mim e por ele. Uhum. Sabe? Tipo isso. E... Falou de terapia. Terapia geralmente mostra pra gente que os nossos problemas vêm de lá de trás. Você acha que você... Eu não sei se é isso que eu quero perguntar, mas acho que é isso que vai sair. Você acha que tem algum trauma
algum traço da sua personalidade que... Melhor. Qual o traço da sua personalidade que mais lembra teu pai? Eu acho que vocês, né, do grupo dos crocodilos, sabem qual é esse traço. Eu acho que isso é meio bizarro, porque as pessoas, em linhas gerais, elas acham que eu sou uma pessoa muito good vibes. E eu sou. Só que, tipo assim, eu me irrito fácil. É estouradinho. Eu sou estouradinho. O Marcelo é estouradinho pra caralho. Bêbado então, meu amigo. Depois, qualquer dia a gente vai contar um episódio que a gente tava bebendo na faculdade. Conta agora? Não, esse tema vai ficar pra depois. É isso. Aguardem. E, cara, infelizmente, acho que esse é o traço que eu tenho mais parecido com meu pai. Eu sou estressadinho, eu sou irritadiço, etc. Mas já foi pior. Já, mas eu acho que esse lance é o da maturidade também, né? Porque enquanto a gente tá se desenvolvendo como homem, né? Acho que a gente passa por uma série de fases, né? Tipo, onde a gente começa a sentir uma série de coisas e, tipo, vem aquela confusão, depois você começa a entender o que você tá sentindo, mas você não consegue controlar, até que chega um ponto de maturidade onde você... Não só maturidade, né? A terapia me ajudou pra caramba, eu faço terapia há anos e eu amo, sou defensor nato. Mas acho que depois você começa a entender as origens e os porquês, você começa a trazer os gatilhos pro seu consciente. E aí você começa a impedir que você tenha atitudes que você não curte, tá ligado? Mas eu acho que tem algumas coisas de maturidade que você tá falando de se perceber, né? Uhum. Mas não é todo mundo que se percebe também, ou que já fez terapia, ou tem até a oportunidade de fazer terapia. Mas eu acho que a maturidade te dá uma preguiça também, de tipo... Tem. Não, não tenho mais essa energia, ou tipo, eu não quero gastar a minha energia numa vida que já tá tão difícil, numa briga, ou de fato passar a entender, avaliar outras coisas do tipo, porra, daqui a pouco meu pai vai morrer e eu vou morrer brigado com o cara, tipo, Sim. né? É isso que eu quero levar. Eu acho que a maturidade, junto com a terapia, traz algumas dessas coisas de percepção que você falou. E acho que só a maturidade traz um pouco desses outros pontos. Eu acho que no final, obviamente teve todo esse processo de amadurecimento, de percepções, de terapia, etc. Mas uma virada de chave... Foi mal, tô tomando cerveja, velho, tá me dando vontade de arrotar. Nossa. Mas Não, o cara acabou de amassar um Mac aqui. Imagina como é que tá. Meus seguidores acham que eu sou fitness. Por quê? Pelos negócios que eu posto, né? Tô indo lá na academia, não tô falando do shape. Ah, tá. Entendi, tá. Eles acham que você é um cara dedicado. É isso. Guardem isso, galera. Tá. Quando eu tiver no shape, ele vai me desejar. Beleza. Bom. Enfim. Mano, mas você tem todos os traços de quem já tomou anabolizante, menos o shape. Foda-se. O que eu quero falar é que o grande marco de percepção sobre paternidade que eu tive foi há 4 anos atrás, quando eu virei pai. Eu sempre sonhei em ser pai. E sempre sonhei, tipo assim, poder proporcionar pra minha filhinha tudo que meu pai me proporcionou e muito mais. Porque eu acho que meu pai fez muita coisa por nós, só que nesse quesito sentimental, emocional, acho que faltou. Então eu tento ser muito isso pra ela. E respeitar ela desde pequenininha como indivíduo, sabe? Tipo assim, o não dela é um não real. Quer dar um beijo no tio, quer dar um beijo no papai? Não. Sabe? Essas coisas a gente sempre dá uma liberdade para ela se vestir, sempre incentiva que ela exponha as opiniões dela, os sentimentos dela, normaliza todas essas coisas, sabe? E, cara, eu comecei a perceber muito mais as intenções do meu pai com muitas coisas, porque é o que falam, assim, né? Quando você se torna pai, quando você se torna mãe, é quase como se você perdesse o direito de morrer. Porque é tanta preocupação, é tanto amor, que você começa a entender, sabe? Tipo assim, acordar de madrugada para ver se ela tava respirando. Tipo assim, você, cara, fazer das tripas coração
pra quando ela acorda de madrugada chorando e você tá moído e você vai trabalhar cedo no outro dia, e você manter a sua paciência, a sua calma, ou com birra e etc. E não é birra no final. Assim, eles estão em pleno desenvolvimento. Estão entendendo também. Mano, porra, sentindo. acabei de sair do útero, tá ligado? Entendendo não, né? Mas- Estão sentindo só. Não estão tipo entendendo isso. nada. Então, eu entendo muito mais o meu pai depois que eu virei pai. A mesma coisa vale pra minha mãe, mas a gente fala sobre isso em outro episódio. Mas, cara, eu vejo uma coisa muito legal no meu pai, que é tipo assim, ele sabe que ele perdeu muita coisa da minha infância e da infância da minha irmã. Então, eu vejo ele tentando recompensar isso com a minha filha e com o filho da minha irmã. Sabe? Tipo assim, eu no começo me incomodava, porque a sensação que eu tinha era de falar assim, brother, seja meu amigo, eu tô vivo, tá ligado? Mas, tipo assim, talvez o que falte não é esse relacionamento entre homens adultos, é tipo assim, entre pai e o filho pequeno. Então eu vejo todo o amor e carinho e dedicação que ele tem com a minha filha, e hoje em dia eu, Basta. tá De ligado? alguma maneira. Sabe? Tipo assim, eu sei que se ele pudesse voltar no tempo, ele gostaria de fazer o que ele tá fazendo pela minha filha, por mim e pela minha irmã, sabe? Então, tipo, dá um quentinho no coração. Massa. Legal. Mudei a deixa pra você me perguntar, mas você não perguntou, então eu vou responder já. Ok, eu até esqueci. Qual a característica? Boa. Então deixa eu perguntar. Vai lá. Qual que é a característica que você acha que você mais herdou do seu pai? O amor, cara. Sem dúvida, o amor. O afeto, meu pai era muito carinhoso desde sempre. Desde sempre, tipo, a gente se beijou, a gente se abraçava toda hora, a gente falava que se amava. Meu pai sempre foi muito afetuoso, cara, com as pessoas. Muito, muito, muito. E em casa também. Apesar de que em alguns momentos, tipo, era foda, porque uma das coisas que eu não quero me parecer com meu pai, que eu luto pra não parecer com meu pai, é de que meu pai priorizava muitas pessoas de fora de casa em detrimento das pessoas de dentro de casa. Então, meu pai sempre ajudou muitas pessoas. Real, assim, tipo, de não só financeiramente, mas de tempo, de correr atrás e, sabe, tipo, sempre foi um cara muito bom, assim. Tanto é que ele sempre foi muito querido. E aí, com a adolescência chegando, eu percebia que tinha alguns momentos em que meu pai... Putz, e aí, quando a gente precisava, sei lá, tipo, era sempre bom, sabe? Era sempre mais trabalhoso. Mas isso não muda o fato do meu pai sempre ter sido muito, muito, muito amoroso com a gente. E eu sou um cara muito amoroso também. Então, sou um cara... Eu acho que eu sou, pelo menos, né? Que demonstra muito afeto, que tem essa linguagem de amor, de toque, de, sabe, tipo, de se importar, de criar relação. Eu acho que... e quando eu falo o amor e não o afeto, é de amor e colocar amor em tudo. Tipo, ele fazia tudo com muito amor, assim. Então ele trabalhava com muito amor, tipo, ele cuidava da gente com muito amor. Ele cozinhava com muito amor, sei lá, ele lavava uma louça com muito amor. Então, tipo, tinha muito amor envolvido em tudo, assim. Eu acho que o amor era o combustível do meu pai. Eu acho que indiretamente o amor é meu combustível também. De alguma maneira. E aí, isso eu fico feliz demais de me parecer com ele, né? E ela tá falando pra eu aumentar o tom de voz aqui. Mas eu tô gripadaço hoje. Mas é um pouco disso, assim. E eu acabo colocando muito amor nas relações, em tudo que eu faço, assim. Então, para eu conseguir fazer alguma coisa genuinamente, assim, dedicado, eu preciso acreditar e eu preciso gostar disso. Cara, se eu gostar, ou se eu entender que, tipo, que aquilo, de alguma maneira, eu consigo amar aquilo de alguma maneira, cara, esquece, ninguém vai me parar, né? Então, isso é bastante importante, assim, pra mim. Acho que é um traço da característica do meu pai que eu trago. E eu tava lembrando de outras situações também, de momentos bons, assim, com meu pai. Tem meu irmão vai lembrar muito disso se ele estiver escutando. E ele que não escute, não, pra ele ver.
Cara, meu pai, como eu falei, era um motorista rodoviário. E às vezes ele ia pra casa com um ônibus mesmo. Ônibus de turismo, daqueles grandões, tipo, gigantes. E eu não sei por quê, cara. Porque naquela época, tipo, a aviação lavava os ônibus. A gente... A gente tinha o maior prazer de chegar em casa e lavar o ônibus, tá ligado? Puta de um trampo, filha da puta. E, cara, eu lembrei disso agora, cara, do nada. E sabe aqueles maleiros que iam em cima do ônibus? Cara, eu e meu irmão, a gente entrava naqueles maleiros assim, cara. Eu sou gordinho hoje, bicho, mas já fui magrinho. E aí, entrava nesses maleiros e a gente, cara, se divertia pra cacete. Acho que um momento bem legal. E pra vocês que não me conhecem ainda, mas pra entender essa relação do meu pai com o carro antigo, meu pai depois que faleceu, ele tinha 2 carros, uma Kombi e uma Saveiro. A Saveiro tinha sido roubada, ele restaurou a Saveiro inteiro, ela foi roubada, e aí foi recuperada, tipo, sei lá, 6, não foi isso. Sei lá, 3 meses depois, toda depenada, assim. E ele, tipo, tava juntando peça pra começar a montar ela de novo. Então, motor, porta, capô, enfim. E aí, meu irmão já tinha 2 Kombis aí. E eu falei, cara, tipo, depois que meu pai faleceu e tal, eu falei, eu quero ficar com a Kombi. Ele falou, não, claro, e eu vou ficar com a Saveiro. Então ele tá, inclusive, restaurando a Saveiro e eu tô restaurando a Kombi pra fazer um motorhome. Porque tem 2 coisas muito fortes, assim, do meu pai na gente. Primeiro, é esse amor pelo carro antigo. E coincidentemente, hoje, a gente nem ia gravar esse episódio hoje, né? A gente acabou definindo. Mas eu tô vestindo uma camiseta de Fusca e tal. E segundo traço é que a gente ama viajar, cara, pegar a estrada, assim. Meu irmão fala um negócio interessante, que meu pai fez uma analogia da vida com a estrada, sabe? Na verdade não foi o Alan, não. Fui eu que fiz essa analogia, lembrando agora. Sem querer ele fazia isso, de saber da passagem quando o seu ritmo não tá tão rápido quanto de outras pessoas. Saber que depois de cada curva pode ter alguma coisa inesperada, e isso pode ser bastante bom. Assim como dar passagem, saber acelerar também e ultrapassar para não perder tempo. Então, tipo, a vida do meu pai, depois que ele se foi, você passa a lembrar de muita coisa, e eu acho que, como você falou, que ser pai passou a te fazer compreender melhor as ações do seu pai, a morte do meu pai fez eu compreender muita coisa, assim. Meu pai, em um outro momento, esse foi um momento, né, e aí que evolui para tudo isso. E um outro momento que é muito, muito forte, aí falando da questão da Kombi que eu tô restaurando e tudo mais, cara, toda vez que eu dirijo esse carro, eu acho que eu já falei isso pra você, eu sinto uma conexão muito, muito forte com meu pai. Muito forte, cara. E me dá vontade de chorar. E faz 2 anos que ela tá nesse processo de restauração. E, cara, me dói, assim. Porque eu queria sentir tudo que eu sinto dentro dela toda vez, assim. Então, pô, mas que ruim ver esse sentimento de chorar e tudo mais, mas não é ruim, cara, não é ruim, é uma saudade, tipo, é um saudosismo, é uma lembrança. E eu não vejo a hora desse carro estar pronto, né? A ideia é que ela seja um motorhome para justamente a gente pegar a estrada. Pra eu aproveitar esse carro do jeito que meu pai me ensinou, sabe? Então, e não dá pra não dá pra ser ruim a memória que eu tenho do meu pai. Por mais que o final da vida dele tenha sido um pouco controverso em relação a como ele lidava com a gente, um pouco de dificuldade de entender que a gente, de passar o bastão e tudo mais, não dá pra dizer que foi, né? E aí uma coisa interessante, na verdade não é muito interessante, é meio mórbida, né? Que meu irmão luta bastante pra lidar com isso também. É que meu irmão comprou parte do terreno lá onde a gente morava para construir essa garagem. E ele tem uma das Kombis que também é um motorhome, mas bem pesado, assim. E
Era um processo que esse carro tava sem motor, e ele precisava subir num elevador, né, daqueles de erguer carro. E meu irmão tinha um guinchinho que ia puxar esse carro, só que ele precisava de alguém para guiar. E o carro é muito, muito largo, né? Não é uma Kombi normal. E o elevador, ele entra só de um jeito no elevador. E aí ele chamou meu pai. Meu pai tava dormindo. Meu pai foi até a garagem, tipo, entrou no carro, guiou, subiu, tudo mais. E quando ele saiu do carro, ele já saiu, tipo, mal, cara. E meu irmão socorreu ele, enfim. E daí pra frente foram 40 dias, 40 e tantos dias de UTI, enfim. E ele não sobreviveu, né? Mas a história dele tá viva, assim. Acho que esse é muito do legado do meu pai. Em mim. Emocionante essa história, cara. E eu vivi com você os últimos momentos do seu pai também. E acho engraçado até voltar um pouco antes, no tempo, de uma vez que acho que foi na sua formatura, como a galera já sabe, também formei um semestre antes do que você. E aí depois na sua formatura a gente saiu pra jantar e tudo mais, eu fui com vocês. E, mano, eu lembro que eu sempre fui, mano, meio porra louca, sempre falei umas besteiras e tal. E eu lembro do seu pai, tipo, rachando o bico das besteiras que eu falava e sua mãe ficava mais assim, sabe? Tipo, Moleque otário! e seu pai tirando uma onda. Mano, acho que seu pai, ele me conheceu pouco, mas acho que ele curtia a nossa amizade, acho que ele percebeu umas mudanças em você também, na época. E tudo que a nossa amizade propôs, né? Porra, a nossa amizade começou na faculdade, Ducas atrás, resultou aqui num podcast de hoje. Acho que até quando eu estava falando, puta, uma das coisas que meu pai me deixou como legado é o amor. Acho que esse é um ponto muito de sinergia que a gente tem, porque acho que a gente conseguiu perceber isso um no outro, de tipo, colocar amor em tudo. Muito cedo. Muito cedo. Muito cedo na nossa relação. E não só na vida pessoal, tipo, do jeito que a gente lidava com a amizade em si, mas até antes mesmo pelos trabalhos, né? O quanto a gente se empenhava e o quanto a gente estava tipo, com tesão de fazer a parada acontecer. Eu acho que foi aí também que gerou essa conexão. E é muito louco parar para pensar nisso, porque de certa maneira o teu pai influenciou diretamente na construção da nossa amizade. Sem dúvida. Então, é isso, mano. Bora. Galera, eu acho que com esse clima assim mais emotivo. Não, mas calma. O quê? Biel, o produtor. Ô, produtor! Você tem alguma bosta pra falar? Não. Valeu, Quer gente! dizer- Brincadeira. Brincadeira, gente. A gente sempre brinca com o Biel, porque o Biel é o mais novo de nós três. E aí o Biel é stag, né? Stag não, stag. O Biel é nosso stag, assim. E aí stag faz staguices, né? Mentira. Brincadeira. A gente confia demais no Biel. Dá o papo, Biel. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Cara, eu conheci, né, o pai de vocês hoje, assim, eu acho que com muita gente que vai ouvir, esse lado até mais emocional, achei muito interessante, cara. Eu quase chorei aqui. Brincadeira. Não, mas foi muito emotivo mesmo, achei lindo, cara. E realmente eu fui stag, deu pra ver no começo do episódio. Mas, cara, tá tranquilo. Só queria falar, né, um pouco do meu pai, só de uma lembrancinha boa, assim, né, cara. Minha avó, ela faleceu, né, acho que foi em 2016, 2018. Faz um tempinho já. E aí teve uma noite, cara, que eu sonhei um sonho muito forte com ela, né? E aí eu lembro que eu acordei, assim, eu acho que era umas 6 da manhã, alguma coisa assim. Meu pai, eu acho que ele tava saindo pra comprar pão, pra trazer pra dentro de casa, né? E logo que eu acordei, ele veio me dar um beijo de bom dia e tal. E aí eu contei do sonho pra ele. E ele sempre foi muito apegado à minha avó, né? E aí eu lembro que eu tenho essa memória muito forte, porque foi um sonho muito forte, e eu lembro que eu contei pra ele, ele começou a chorar, assim. Aí ele segurou na minha mão, assim, aí a gente se abraçou e falou, vou ter um ótimo lugar, né, Gabriel? Porque eu, tipo, eu tinha contado, eu lembro desse sonho até hoje, assim. Que ela tava de vestido amarelo, bem bonitona, e eu lembro que era uma comemoração que a gente tava vivendo, assim, em família. E, cara, quando eu comecei a falar isso, assim, ele desabou, assim, sabe?
porque eu acho que uma das coisas que minha avó colocou na nossa vida, assim, é essa união de família. Meu pai traz muito isso, que ficou de geração para geração. E eu acho que é isso, assim, cara. É bom relembrar esses momentos com os nossos pais, né? É isso. Acho que é isso, gente. Boa. Galera, acho que a gente falou de várias coisas, né? Coisas engraçadas, coisas um pouco mais tristes, emotivas e tudo mais. Mas, pô, conta pra gente aí se vocês têm alguma história engraçada ou emotiva também aí, deixa nos comentários, manda mensagem pra gente, porque com certeza a gente vai ler. E a nossa ideia aqui com o podcast também é ampliar a voz de todas as pessoas, né? Fazer com que vocês tenham um espaço seguro, nem que seja só com o Mundo Eu, mas que estimule vocês a conversarem com seus amigos, com a família de vocês, etc., sobre várias coisas. O papo que a gente teve aqui, por mais que hoje a gente tenha descoberto algumas coisas, a gente já teve inúmeras vezes, né? A gente fala sobre muitas coisas. Tudo que a gente conversar aqui, a gente já falou um dia, talvez não com tanta profundidade quanto a gente espera colocar aqui no canal e tudo mais, mas a gente já conversou sobre tudo. Então, acho que como meu recado final, né, eu sei que você tem os nossos recados finais, mas, cara, porra, te amo, moleque. Eu também Tá te amo ligado? demais. Biel, tamo junto. Papai, te amo tamo também. junto, Belzito. Ó, Belzito. Tamo junto, Ó, amo Biel. vocês também. Ah! E é isso, recados finais. É isso aí, galera. Recados finais. Bom, mais uma vez, você curtiu esse episódio? Antes de tudo, esse episódio, se hoje você tem uma relação meio conturbada com teu pai, Boa. você acha que vale a pena, porque às vezes tem... né? Faz Não sentido. é porque é uma relação familiar que você precisa fazer dar certo, né? Então, você acha que vale a pena, cara, dá um passo pra trás, dá uma recuada, pede desculpa. E, cara, toca essa vida de um jeito mais leve, cara, porque a gente tá aqui de passagem e não vale a pena ir brigado. Não vale a pena passar por essa vida distante de alguém que, cara, você pode até não querer, mas é uma das pessoas mais importantes da sua vida. Depende, Então- né? Tem muito pai que é arrombado por aí, então... Não, justamente, por isso, se você avaliar que faz sentido, né? Se você ama teu pai de alguma maneira, mas que você está brigado com ele, né? Mas a gente tem, né, Brasil afora, pessoas que é melhor, mundo afora, pessoas que é melhor nem participar do nosso convívio, né? Antes do recadinho final, eu esqueci. Eu tenho uma coisa pra falar. E De novo, junta aqui comigo. Olha pra aquela câmera ali do meio. Próximo episódio de relacionamento familiar, a gente vai falar sobre a madrinha do Biel. filho da puta, Ah, mano, ela, e se ela estiver assistindo? Né? Mas o que faz parte disso? Beijo, me liga. Dá teu recado final, irmão. Galera, curte esse episódio aqui, se você tiver curtido. E se não tiver curtido também, curte essa porra pra ver se a gente faz coisa melhor da vida. Eu tenho uma filha, porra. A gente tá fazendo isso aqui virar, meu. Curte esse episódio, segue nosso canal aqui e ativa o sininho pra não perder os próximos episódios. Lembrando, um episódio por semana aqui. Biel, edita essa porra, né? Vamos tentar melhorar aí, tá bom? Já damos um recadinho aqui no Instag. nossa Hoje a gente já produção. melhorou um pouco a iluminação aqui, pô. Já melhoramos, galera. Vocês vão ver que dá uma melhoradinha, então, daqui pra frente dos episódios. A ideia é que a gente vá trabalhando, assim, pra melhorar um pouco a qualidade de áudio, de vídeo e tudo mais. E vocês vão perceber isso também nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição desse episódio, beleza? Então segue a gente por lá também pra ficar por dentro de tudo. A gente vai deixar um card que tá aqui em algum lugar dessa tela. Um episódio de apresentação pra quem tá chegando agora, né? Boa. Essa aqui são esses dois otários. Três, Esses né? 3 otários, né? Depois comenta aqui, ó. Câmera pro Biel. Vocês querem câmera pro Biel? Dá um toque aqui. Se vocês tiverem câmera pro Biel, a gente dá um jeito aqui de... Assim, A gente não recomenda. longe de mim, né? Podem haver efeitos adversos, né? Mas é isso aí. Vocês querem câmera pro Biel? Comenta aqui embaixo também. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau. É nóis. Valeu. Porra.